Oi. Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante, sabe? Partes de um livro e de um blog do Dr. Jorge Guerra Pires sobre falácias. Aham. E o foco é bem específico. Como esses argumentos, assim, meio problemáticos, são usados, né? Muitas vezes de forma instrumental no discurso religioso. Exato. É uma análise desses raciocínios que, tipo, mesmo sendo falhos, circulam muito e o pessoal acaba aceitando. Pois é, a nossa ideia aqui é tentar entender como funcionam esses enganos lógicos, né? Principalmente num campo como o da religião, onde, pelo menos segundo o material que a gente está vendo, a fé às vezes entra no lugar de uma análise mais crítica. Sim. Uma das fontes chega a propor uma regra geral que eu achei bem provocativa para identificar essas falácias nesse meio. Sugere que muitos argumentos religiosos poderiam ser classificados assim. Vamos dar uma olhada nisso. Exatamente. O autor define falácia como um erro no raciocínio, né? Que acaba, tipo, distorcendo a nossa percepção. E no discurso religioso, o material sugere que elas são comuns porque muitas crenças se baseiam na fé e não exatamente em prova empírica verificável. Entendi. E tem uma técnica interessante que ele propõe para a gente tentar detectar isso: pegar o argumento, tirar ele do contexto religioso, sabe? E jogar numa situação do dia a dia para ver se a lógica ainda faz sentido. Que interessante essa abordagem de deslocamento. Como é que isso funciona na prática? O material dá exemplos? Dá, sim. Um exemplo que ele cita é o do Sam Harris. Imagina alguém que acredita piamente que tem um diamante, cara, do tamanho de uma geladeira enterrado no quintal. E toda a felicidade da pessoa depende disso. Certo. Fora de um contexto de fé, depender de algo assim, invisível, inverificável, soaria bem racional, né? Totalmente. Aí a comparação que ele faz é com depender da felicidade na existência de um Deus que também é invisível e não verificável. A lógica seria parecida. Entendi. É como tirar o véu do sagrado para testar a lógica pura do argumento. E o material aponta quais seriam os tipos mais comuns dessas falácias usadas, assim, instrumentalmente na religião. Sim, detalha vários. Um bem clássico é o argumento por consequência. Ah, esse é famoso. A ideia é defender que algo tem que ser verdade, porque, nossa, se não fosse, as consequências seriam terríveis. Ou o contrário também vale. O exemplo que ele dá é: Deus precisa existir, senão não existiria moralidade nenhuma. Certo. E como é que o autor contesta essa ligação tão direta entre Deus e a moral? Então, ele ataca por alguns lados. Primeiro, diz que moralidade não é exclusividade da religião. Cita, por exemplo, filósofos como Marco Aurélio, o estoicismo. Aham. Segundo, ele aponta que a história está cheia de exemplos de atos bem imorais cometidos em nome da religião ou por figuras religiosas mesmo. Menciona desde abusos por clérigos até, tipo, a imoralidade de algumas figuras bíblicas, como Mark Twain já questionava. Nossa. E, por fim, ele usa dados. Países que são considerados muito religiosos, tipo o Brasil, com 80% de cristãos, têm índices altos de certos crimes, como abuso infantil, enquanto outros países menos religiosos podem ter índices menores. Isso desafia aquela correlação direta, sabe? Religião igual a moral. Faz sentido. Além da moralidade, tem outro ponto que sempre aparece, né? A complexidade do universo como prova de um criador. O tal do argumento do design. Isso, o argumento do relojoeiro. A ideia de que algo tão complexo assim, tipo o universo ou a vida, precisaria de um projetista inteligente. E a refutação que o material traz? Recorrer à ciência, principalmente. A teoria da evolução de Darwin, por exemplo, explicaria a complexidade da vida através de processos naturais, tipo mutação e seleção natural, sem precisar de um criador com intenção. Menciona também que sistemas complexos podem surgir de regras bem simples. São as tais propriedades emergentes. E que o vitalismo, aquela ideia antiga de uma força vital especial nos seres vivos, já foi superado pela bioquímica. Entendi. E junto com isso, ele aponta outra falácia comum, o apelo à ignorância. Quer dizer, a ciência não explica tudo, logo Deus existe. Usar a falta de resposta como prova. Falando de coisas mais pessoais, da fé do dia a dia, e a ideia de que Deus protege os fiéis, isso é discutido? É sim, ele chama de falácia da proteção divina. A análise questiona essa crença olhando para os dados, para a estatística. Como assim? Tipo,
Não haveria provas de que pessoas religiosas vivem mais ou que têm menos câncer, por exemplo. Cita os índices altíssimos de acidentes de trânsito no Brasil, que é um país super religioso. É verdade. E a sobrevivência em acidentes, sabe? Bebê que sobrevive em acidente de carro, ou a pessoa que estava no lugar certo do avião. Isso seria explicado pela física, pela estatística, e aí entra o tal do viés de sobrevivência, né? A gente foca em quem sobreviveu e esquece o resto, distorcendo a percepção. Não seria intervenção divina escolhendo quem vive. Entendi. O material também entra naqueles argumentos mais quentes usados em debates sociais que têm um fundo religioso? Entra sim. Aborda a ladeira escorregadia e o pânico moral. São aquelas táticas de dizer que uma coisinha pequena, tipo educação sexual na escola ou banheiro unissex, sei. vai levar, inevitavelmente, a um desastre total, perversão moral, destruição da família, essas coisas. E dá exemplos? Dá exemplos brasileiros bem conhecidos, como a polêmica do kit gay e da mamadeira de piroca. Cita como casos de pânico moral alimentados por desinformação que foram usados para resistir a mudanças sociais. Nossa, fica bem claro então como essas estruturas de argumento, mesmo sendo falhas na lógica, podem ser ferramentas muito eficazes para influenciar a opinião das pessoas, né? Explorando o que as fontes chamam de falta de pensamento crítico, até citando Pinker Feynman. Exato. E é importante dizer, reconhecer essas falácias não é tipo atacar a fé de ninguém. É entender como certos argumentos são construídos e por que eles convencem, mesmo sendo frágeis na lógica. É um exercício de pensamento crítico mesmo. Analisar a forma do argumento, não só o que ele diz. E o que a gente pode tirar, assim, como uma reflexão final dessa análise toda? Me parece que identificar essas armadilhas lógicas é fundamental para a gente conseguir avaliar informações de forma crítica, ainda mais em assuntos tão carregados de emoção como a religião. Aquela técnica de mudar o contexto parece bem útil para começar. Sem dúvida. O pensamento crítico, como o material defende, é isso. Examinar as ideias com lógica, com evidência, antes de sair aceitando. É sobre o processo, né? Como se argumenta. E para deixar uma última pulga atrás da orelha, baseado no que a gente discutiu, uma das falácias que o material menciona é aquela ideia de que, para você rejeitar uma crença tipo a existência de Deus, você precisaria ter na manga uma explicação alternativa completa para tudo no universo. Ah, sim. O ônus da prova invertido. Exato. Isso questiona aquela noção de que a dúvida ou a falta de crença tem que vir sempre acompanhada de um sistema de respostas prontinho, fechado, para colocar no lugar. Fica aí para a gente pensar sobre como a gente conduz ou escuta debates sobre fé e razão, né?